Ahora, seguramente, es necesario que la persona que irá utilizar la simulación de Monte Carlo tenga dominio sobre algunos conceptos básicos de estadística para utilizar la herramienta de la manera correcta e interpretar correctamente los resultados. Se não estou transferindo risco e sigo intentando uma estimação determinista pontual, estou intentando ser um profeta, porque estou intentando descobrir o resultado de la estimação de algo que será hecho, assumindo que existe uma certeza, pero hay más incertidumbre que certezas. Quise darle la bienvenida a todos. Gracias nuevamente por participar de esta videoconferencia. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles un poco sobre Fato y darles algunas orientaciones para aprovechar al máximo este webinar. Nosotros como Fato somos una empresa de soluciones para la gestión de desempeño en TI. Nos enfocamos en la dimensión de los resultados y el espacio de la relación entre quien demanda y quien ofrece servicios de software. Fato viene trabajando desde hace más de 21 años. Nosotros hemos trabajado en más de 10 países y 700 empresas. Estas son algunas de las fotos de una de nuestras unidades donde nos reuníamos antes de la pandemia. Y bueno, a partir de ahora, si la respuesta es afirmativa ante cualquiera de estas preguntas, nosotros tenemos soluciones creativas que pueden ayudarlo. Hoy por hoy, ¿usted está conforme con el software contratado? Pues con Fato usted va a poder responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y de consultoría. Los lanzamientos demoran mucho, vienen con defectos y los costos aumentan. Recibo un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Tiene dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para los directivos? Justifique un presupuesto con desarrollo de soluciones de software. Generamos nosotros confianza para obtener los resultados y transparencia en nuestros servicios y operamos a través de 3 niveles de compromiso, donde el primero es entrenamiento, buscamos soluciones innovadoras para problemas complejos, consultoría, enseñamos a través con profesionales que viven el cotidiano de sus desafíos y comparten cómo lidian con ellos, y outsourcing, donde mostramos soluciones turnkey para iniciar operaciones con el esfuerzo mínimo. Ok, bueno, parte de nuestras soluciones se dan a través de 6 niveles: el área de requisitos, medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del área de estimaciones de software. Y bueno, este webinar va a ser orientado sobre la simulación de Monte Carlo en estimaciones de proyecto. Para iniciar, me gustaría darles unas pequeñas orientaciones. Pues les recomendamos que de preferencia utilicen una conexión de banda ancha. Este webinar va a tener una duración de aproximadamente 50 minutos y 10 minutos finales para preguntas. En caso tengan algún problema de conexión, hemos posteado y les voy a dejar aquí también el link de YouTube. Pues nos encontramos también por medio de YouTube Live. Pueden enviar sus preguntas por el chat durante la presentación, que al final van a ser respondidas. Bueno, este chat es uso solo para asuntos del webinar, y para aquellos que poseen una certificación PMP, el webinar otorga un crédito de un PDU. El certificado junto con la presentación será enviada por email en los próximos días y también será publicado en nuestras páginas web y nuestras redes sociales, que están aquí, y ahorita se las voy a enviar por el chat. Bueno, ahora sí doy paso a Guilherme, que será el presentador de este webinar. Muchas gracias, Estrella. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá de nuevo presentando. Y el tema de hoy es un tema relativo a estimaciones. Vamos a abordar una técnica que es muy útil en estimaciones, que es la simulación de Monte Carlo. Voy a compartir mi pantalla para empezarmos. Déjame solo un segundito. Creo que já conseguem ver mi pantalla.
Ah, gracias. Bueno, entonces, la simulación de Monte Carlo es una técnica, es un método estatístico que pode ser aplicado em várias áreas, não só em estimações de projetos, engenharia, finanças, para evaluar inversões, para a medicina, para a física. E nesse webinar vamos a explorar su uso em estimações, ok? Então, déjame seguir acá. Só queria comentar uma coisa que Estrela não comentou. Relativo a esse tema de estimações, temos um livro publicado, que é esse livro que aborda uma técnica para medir alcance de projetos de software, que é a análise de pontos de função, e também abordamos estimações de esforço, custo, em um capítulo deste livro. Sou autor dos autores destes dois livros. Os dois podem ser encontrados em Amazon. Bueno, nossa agenda de hoje é, primeiro, contextualizar estimações para mostrar em que contexto a simulação de Monte Carlo pode ser aplicada e que benefícios podem ser alcançados com o uso deste método. Então, uma primeira coisa é diferenciar compromisso de estimação. Vamos explicar por quê. Vamos comentar da incertidumbre em las estimações e que toda estimação, ao ser apresentada, também deveria mostrar seu rango de incertidumbre. E não só, se apresentamos uma estimação pontual, que probabilidade tem esta estimação de ser confirmada? E aí entramos na simulação de Monte Carlo, mostrando como a simulação de Monte Carlo pode ser utilizada para estimar um resultado e a probabilidade de um determinado resultado ser alcançado. Então, a primeira coisa é diferenciar uma estimação de um compromisso. Por quê? Um compromisso é uma obrigação que contraímos por meio de um acordo, um contrato com um cliente ou um provedor. Ou seja, buscamos a certeza de que esta obrigação será cumprida. Então, se contrato o desenvolvimento de um projeto com um provedor, firmo no contrato um determinado valor, um determinado prazo e espero que isto seja cumprido por el provedor. Se isto não passa, o contrato possivelmente irá aplicar, prever a aplicação de penalidades. Essa é a ideia. Quando, por exemplo, vamos imaginar que não é um projeto desenvolvido externamente, um projeto desenvolvido internamente. Também somos obrigados a assumir compromissos com outras áreas da organização. Quando o sistema estará listo, quanto custará, e todos esperam de nós outros, na área de desenvolvimento, por exemplo, um compromisso sobre prazo, sobre custo, sobre alcance. Custo e prazo são as grandezas de interesse mais comuns. Agora, uma estimação é um processo de encontrar uma aproximação para um resultado. E uma aproximação que seja útil para um determinado propósito, e esta aproximação pode, incluso, ser basada em dados incompletos, incertos ou inestáveis. Ou seja, uma estimação não é uma certeza.
Una estimación es una aproximación de un resultado. Hay una probabilidad de se alcanzar ese resultado. Todavía, esto no es cierto. Si fuera una certeza, no sería una estimación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entonces esta diferenciación? Porque quando alguém te pergunta sobre o prazo ou o custo de um projeto, é importante aclarar se a pessoa está interessada em uma estimação, ou seja, uma resposta aproximada para tomar decisões, ou se está interessada em que nós assumamos esta obrigação de custo ou prazo, por exemplo. Uma estimação pode ser utilizada para se definir se vamos ou não assumir um determinado compromisso, mas são coisas distintas, ok? E a vezes nadie pergunta sobre o prazo. O que passa, às vezes, é que por condições de negócio, necessitamos entregar algo em uma fecha limite, por alguma questão legal, alguma ventana de oportunidade no mercado. Então, alguém nos pergunta se vamos entregar o projeto hasta Navidad, hasta uma determinada fecha. Então, já está dito que o prazo limite já não se mueve, não se cambia. Então, nos estão perguntando sobre uma estimação de prazo. Eles querem que logremos uma maneira de entregar o projeto dentro desta fecha limite. Então, vamos, basado em uma meta de negócio, elaborar um plano para que se pueda alcançar esta meta. E a estimação cumpre um papel de mostrar que tão factível é esta meta. E se é pouco factível, que cambios podem ser hechos para que se aumente a probabilidade de se alcançar esta meta. Por exemplo, se necessitamos entregar o projeto em hasta 3 meses por uma ventana de negócios. Podemos, através de uma estimação, evaluar que a probabilidade de entregar o projeto de la maneira que está hoje, em 3 meses, é de 10%. Esta é uma probabilidade que alguém se siente cômodo em seguir adelante em sua decisão de negócio? Possivelmente não. Então, a pessoa de negócio, vamos discutir com essa pessoa de negócio que elementos do projeto podemos simplificar para que se consiga, dentro de 3 meses, entregar o projeto com um determinado alcance e com uma probabilidade de que se cumpra essa estimação muito mais alta que 10%, 90%, 80%, 70%, não lo sei. Esta decisão de que probabilidade eu estou cômodo em tomar uma decisão, é uma decisão de negócio. Então, nadie toma uma decisão ou é muito raro que alguém tome uma decisão com 100% de certeza. Isso é inherente às decisões de negócio. Só que a pessoa que está com essa responsabilidade quer maximizar esta probabilidade, aunque não seja necessário chegar a los 100%. Então, o que passa é que muitas vezes vemos estimações serem hechas sem agregarem nenhuma informação sobre a incertidumbre. Ou seja, são estimações deterministas. Por exemplo, o esforço estimado para o projeto X é de 1.100 horas. Perdão. Jonathan comenta problemas com o vídeo.
Alguém mais está com problema para ver o vídeo ou os slides? Não, ok. Então, pode ser um problema local, ok? Aproveito a pausa também para comentar que vocês podem fazer perguntas no chat e, ao final, vou responder a todos. Então, por agora, não vou prestar tanta atenção ao chat e vou seguir com a apresentação, mas vamos ter uma parte final para contestar a todas as perguntas, ok? Então, neste exemplo acá, a pessoa estimou o projeto em 1.100 horas e informou isso à gente de negócio. Ou, por exemplo, informou uma estimação de prazo de 3 meses. Isto passa uma ideia para a gente de negócio que há certeza sobre essa estimação. O projeto não pode passar de 3 meses ou não pode gastar mais de 1.100 horas, pois o que foi estimado é isto. Só que esta é uma equivocação. Isto cria um problema, cria possivelmente uma frustração em las expectativas da gente de negócio, porque 1.100 horas é um valor estimado que pode ser muito provável de passar, só que é muito raro que seja exatamente isto. Então, uma estimação tem um certo grado de probabilidade de ocorrer. Então, acá em las 1.100 horas estimadas, de hecho, o projeto pode gastar menos de 1.100 horas ou mais de 1.100 horas. Se gastou mais de 1.100 horas, estas 1.100 horas foram subestimadas. Se gastou menos, as 1.100 horas foram sobreestimadas. A qualidade de uma estimação não é tanto sobre a certeza, porque não existe certeza na estimação. É quanto esta estimação está aproximada de lo que será executado. Então, é importante aclarar que a pessoa que estima necessita sempre estar atento à incertidumbre de la estimação que será proporcionada. Porque se hacemos uma estimação pontual como estas acá, passamos uma falsa noção de certeza. E, há casos onde estimar de maneira pontual como esta não é um problema. Por quê? Porque estou transferindo um risco para outra parte. Então, por exemplo, se estimo o projeto com 1.100 horas e firmo um contrato com o provedor para desenvolver este projeto, acordando que vou pagar solamente 1.100 horas, isto não significa que o projeto irá gastar exatamente 1.100 horas. Isto significa que transferi este risco para o provedor e é um problema do provedor se passa de 1.100 horas ou não. Não é um problema meu porque vou pagar solamente as 1.100 horas. Então, uma estimação pontual e determinista como esta não é um problema se estou transferindo riscos para uma outra parte. Então, essa estimação de 1.100 horas, neste exemplo que estou contratando o desenvolvimento com um provedor, serve para prescrever um desempenho, ou seja, o provedor deve planificar sua execução para conseguir um desempenho de maneira tal que não gaste mais que as 1.100 horas e consiga a ganância com o serviço. Agora, se não estou transferindo risco e sigo tentando uma estimação determinista pontual, estou tentando ser um profeta, porque estou tentando
descobrir o resultado da estimação de algo que será hecho, assumindo que existe uma certeza. Pero há mais incertidumbre que certezas. Então, se não estou utilizando o modelo determinista de estimação, estou utilizando um modelo que se chama estocástico, ou seja, que involucra variáveis aleatórias, estou aí no caminho correto de minha estimação. Estou estimando algo com uma incertidumbre associada à estimação. Essa é a maneira correta. A decisão de negócio, por exemplo, de que compromisso será assumido, é uma decisão do agente de negócio, que deve estar informada adequadamente da incertidumbre da estimação. Então, esta é uma primeira conclusão importante. Toda estimação deve agregar informação de incertidumbre. E, se não hacemos isto, o mais provável é que alguém esteja frustrado depois com nossa estimação. Irá reclamar que nossa estimação foi mala, porque o projeto gastou diferente de lo que se estimou, ou porque se vendeu algo e o custo para entregar foi diferente de lo que se estimou. Então, estimação é algo que involucra incertidumbre. E isso é uma realidade de nossa engenharia de software e da maioria das engenharias quando se executa um projeto. Então, e neste exemplo que havia dado antes, do projeto estimado com 1.100 horas, mais adequado seria dizer, o projeto tem, por exemplo, uma probabilidade de gastar entre 850 e 1.360 horas. Este é o rango de incertidumbre para a probabilidade, por exemplo, que a agente de negócio se siente cômoda para tomar uma decisão. 95% de probabilidade. Poderia ser 99%? Sim, poderia. É só ampliar este rango. Só que, se tem um rango muito amplo, é algo também pouco útil para uma decisão de negócio. Então, neste rango, tenho 95% de probabilidade de estar correto em minha estimação, pero não existe certeza. Pode ser que o projeto gaste menos de 850, pero isto é pouco provável. E também é possível que gaste mais que 1.360 horas, só que também é pouco provável. Então, tenho N valores possíveis acá entre os dois limites e com uma probabilidade de 95%. Só que há distintos valores possíveis dentro deste rango e distintas probabilidades para cada um desses valores. Então, a probabilidade do projeto ser entregado com 1.000 horas é diferente de 900 horas ou de 1.100 horas. Então, acá estamos comentando solo del rango del valor de la estimação. É algo que vou comentar um pouquinho mais adelante. Este rango acá, como se poderia obter este rango de incertidumbre para a estimação? Uma maneira sencilla é fazer uma estimação com um enfoque optimista, ou seja, vou pensar em los cenários onde todo sale bem, ou seja, o caminho feliz. Não espero encontrar muitos problemas em la execução do projeto e hago minha estimação com base neste cenário. Hago uma estimação pessimista, onde vou considerar que os problemas que podem passar
passarão. E, neste caso, vou gastar mais tempo, mais plata, mais horas, e isto me genera uma estimação pessimista. Então, tenho, com esses dois enfoques, uma maneira de estimar um rango, de ter um rango de incertidumbre para minha estimação. Estas estimações optimistas e pessimistas podem ser hechas com o uso de várias técnicas, ok? O mais comum, deixa eu só adelantar acá, é o uso de técnicas de estimação de grupos, como Delphi, Planning Poker, ou uso de modelos paramétricos de estimação que já abarcam esse rango de incertidumbre. E quando estimo também o valor mais provável para a estimação, é o caso onde estamos trabalhando com uma estimação de 3 pontos: optimista, pessimista e a mais provável. A mais provável significa, por exemplo, em uma técnica de grupo, é o resultado que mais ocorreu dentro do grupo. Então, é por isso que está acá a moda, o valor que surgiu mais vezes em la estimação. Pero, para este rango de incertidumbre, basta la optimista e la pessimista. Com a estimação de Monte Carlo, vamos a ter N valores possíveis e a probabilidade associada a cada um desses valores. Ou seja, é algo que podemos decidir depois que estimação me sinto mais cômodo e que probabilidade associada a essa estimação de isto ocorrer para que eu possa tomar uma decisão de negócio. Ok? Quando vemos as técnicas de estimação, uma maneira muito comum de estimar é descomponer o objeto de estimação em partes mais pequenas, de maneira que se consiga estimar de maneira mais fácil as tarefas pequenas e depois se agregam todas as estimações individuais para se ter uma estimação global. Então, acá estou mostrando um exemplo de, vamos imaginar que um projeto seja pintar uma habitação. Então, eu vou descomponer este projeto em todas as atividades necessárias para pintar a habitação. Então, acá tenho um exemplo de uma estrutura de desglose de trabalho e tenho as tarefas mais elementares que consegui definir. E é mais fácil estimar esta tarefa pequena que todo o trabalho de uma vez. Então, hago uma estimação para cada uma das tarefas, tenho, por exemplo, uma quantidade de horas que vou gastar em cada uma das tarefas, agrego todas para ter quantas horas me tardo para pintar a habitação. Então, é uma estratégia de estimação bottom-up, ou de abaixo hacia arriba, que é muito utilizada. Esta estratégia é mais fácil de ser aplicada porque ela alcance a ser estimado, é mais fácil de ser pensado e é mais fácil obter uma estimação direta, por exemplo, por juízo de experto. Só que, miren que cada estimação individual leva também uma incertidumbre. É mais fácil estimar que tempo gasto para varrer a casa que pintar a casa? Sim, é mais fácil. Só que não tenho a certeza exata de que tempo isto me tardará. Então, se estimo que vou gastar 1h30 e nesta tarefa, isto é uma aproximação, posso gastar 1h20,
1 hora, 2 horas, ou seja, há uma incertidumbre. Então, cada estimação individual leva também sua incertidumbre. E como, então, vou chegar a la estimação, ou la incertidumbre global de la estimação? Vamos a um exemplo. Entonces, no, creo que comentei antes, no slide antes, do que iba a comentar acá. Então, vamos a la simulação de Monte Carlo, exatamente para mostrar o que estou comentando acá. Como vou chegar a este rango de incertidumbre de la estimação global e como calculo a probabilidade de uma determinada estimação dentro deste rango de incertidumbre. Então, aí estamos listos para falar da simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo, então, é um método estatístico que consiste em fazer miles de simulações de valores aleatórios para variáveis que influenciam o resultado de uma grandeza de interesse, seja prazo, custo, esforço, alcance. Então, cada simulação genera um resultado. Então, podemos fazer 1000 simulações, 10.000, 100.000 simulações, e isto proporciona a quem toma decisões uma gama de resultados e as probabilidades de que cada resultado ocorra. Então, vamos aqui. Eu tenho acá este rango de incertidumbre para o projeto e, por exemplo, eu sou a pessoa de negócio que irá vender este projeto para um cliente. Por uma percepção de mercado, eu considero que este projeto pode ser vendido com não mais que 1000 horas, porque se pongo mais que 1000 horas no projeto, outro competidor pode ganhar a oportunidade. Então, minha percepção de mercado é esta. Então, eu quero saber se trabalho com uma estimação de 1000 horas para este projeto em minha proposta, qual é a probabilidade de que o projeto gaste ou não gaste mais que 1000 horas? Isto vamos a conseguir com as simulações de Monte Carlo. ¿Por que esse nome Monte Carlo? É por o famoso cassino do Principado de Mônaco. E por que essa relação com o cassino? Porque a simulação de Monte Carlo trabalha com a generação de valores aleatórios para variáveis de uma grandeza de interesse que estamos buscando um resultado. E em el cassino, a ruleta é o jogo mais famoso e é o exemplo mais sencillo de um mecanismo que permite generar números aleatórios. Só que para utilizar a simulação de Monte Carlo, necessitamos do suporte de um programa informático, porque fazer as simulações manualmente levaria muitíssimo tempo. Então, eu vou fazer uma simulação com 1000 iterações. Isto pode me tomar dias se hago isto manualmente. Então, trabalhar com a simulação de Monte Carlo involucra ter uma ferramenta de suporte que consiga executar as simulações automaticamente uma vez que se entre com os parâmetros para o modelo. É algo que vou mostrar acá. Então, vamos a este exemplo. Eu tenho um projeto que tem 8 atividades previstas. Em geral, são mais atividades. Pero
para que se quede mais sencillo, estou trabalhando com 8 atividades e eu hice uma estimação em grupo com meu equipo, pode ser com Planning Poker, com Delphi ou com alguma outra técnica de grupo, e alcançamos os seguintes resultados. Cada atividade foi estimada com uma quantidade. Vamos imaginar que 100 dias, com uma quantidade de dias, em um cenário optimista, em um cenário pessimista e um cenário mais provável. Ou seja, o mais provável é o cenário que não é o caminho feliz, onde se prevê algumas dificuldades, obstáculos, pero não que todos os problemas passaram. Então, o equipo estimou para cada uma das atividades 3 cenários. E a suma de todas as estimações optimistas de cada atividade proporciona a estimação optimista para o total para o projeto. Lo mesmo passa para a estimação pessimista. Então, 83 e 265 é meu rango de incertidumbre para este projeto. 137 é a estimação mais provável que o equipo logrou obter. Só que, qual é a probabilidade de que este 137 ocorra? Então, como funciona a simulação de Monte Carlo? Não necessitamos dessa informação, da estimação mais provável, só de los rangos optimista e pessimista. Então, para cada atividade, vou generar um valor aleatório entre o valor optimista e pessimista. Por isso, a ideia da ruleta, né? Porque vamos generar valores aleatórios. Então, neste exemplo, se generou o valor 3. Para a atividade 2, o rango era 1 e 7, se generou 5. Atividade 3, rango 5 e 23, estimação 15. Atividade 4, o valor 8 para um rango entre 8 e 18. Atividade 5, o valor aleatório de 30 para algo entre 38 e 12. E assim vamos com cada uma das atividades. De maneira que a simulação de Monte Carlo generou este resultado de 162 dias para o projeto. Este é o resultado de uma iteração, só que eu havia dicho que vamos utilizar a simulação com miles de iterações. Então, vamos repetir esta situação N vezes, de maneira que, a cada vez, um valor aleatório distinto é generado para cada atividade e vamos encontrar um outro resultado. Ok? Então, a simulação de Monte Carlo irá generar um resultado dentro deste rango para cada iteração. Vamos fazer miles de iterações. Cada iteração irá generar um resultado em alguma posição dentro deste rango. Vários resultados irão coincidir ou estarão muito cercanos dentro desse rango. Isto nos mostra que este valor tem mais probabilidade de ocorrer, é uma estimação mais provável. Vamos a mostrar acá uma simulação, um exemplo de... acá, então, estamos executando 100 iterações em la simulação.
para o mesmo projeto. Então, executamos 100 iterações, onde cada atividade se generou um valor aleatório para cada atividade. Isto resultou que, nestas 100 iterações, uma coisa curiosa, aunque 83 e 265 sejam os extremos, ou seja, de mi rango de incertidumbre, em las 100 iterações, em nenhuma de los valores aleatórios encontrados, coincidimos com os dois extremos. Ou seja, a probabilidade de el projeto ser executado com 83 dias ou 265 dias é muito baixa. E, então, acá temos uma distribuição de ocorrências de cada simulação. Então, de 83 dias hasta 105 dias, não houve nenhuma iteração com um resultado dentro deste rango. Agora, entre 105 dias e 130 dias, de las 100 simulações, encontramos 11 onde o resultado está dentro deste rango. E encontramos quase metade das simulações entre 130 e 155 dias. Ok? Então, podemos perceber que este rango de 130 e 155 dias tem uma probabilidade muito mais alta de ocorrer que este de 105 e 130. Lo mesmo para o rango de 180 e 205 dias. Solo 4 simulações chegaram a um valor dentro desse rango. Então, com esta distribuição de resultados das estimações, podemos ver que valores são mais prováveis. Então, por exemplo, se a gente de negócio me informa que, por uma percepção de mercado, eles decidiram trabalhar com uma meta de 200 dias para o projeto. 200 dias é uma meta possível de ser alcançada e qual é a probabilidade de se alcançar esta meta? Vamos, déjame solo, vou responder isso solo um instante. Ou poderia ser outra pergunta. A gente de negócio quer trabalhar com uma situação onde a estimação tenha solo um risco de 25% de ser subestimada. Então, como podemos responder a essas questões? Evaluando a distribuição de resultados de cada simulação. Eu vou cambiar, em lugar de mostrar acá em os slides, eu vou cambiar acá para uma planilha Excel, onde temos, em lugar de 100 iterações, nessa planilha, eu hice mais de 17,000 simulações. Então, para cada uma das 8 atividades, onde se estimou os valores optimistas e pessimistas, então, acá estão os rangos. E, deixa-me cambiar aqui para a página. Segunda página. Temos cada simulação executada. Então, em uma primeira iteração, estimamos valores aleatórios para cada uma das atividades e o valor estimado foi 165 dias. Em uma segunda iteração,
De novo, valores aleatórios para cada uma das atividades dentro de seus rangos e um valor de 136. E se avançamos acá, centenas, miles de simulações. Déjame só ir ao final. Então, essa planilha tem 17.753 iterações para as estimações deste projeto. Então, o que isto significa? Vamos acá. Aunque o rango seja 83 e 265, em las 17.000 simulações, não encontramos nenhuma iteração onde a simulação optimista coincidiu. Ou seja, não encontramos nenhum resultado com 83. Em verdade, não encontramos nenhum resultado entre 83 e 95. Então, a probabilidade de que esta estimação optimista passe é muito baixa. Se eu cambio a planilha para executar 200.000 iterações, é possível que algumas simulações entrem neste rango. Com 17.000, não passou nenhuma. Então, entre 95 e 107 dias, houve 5 iterações de 17.000, ou seja, menos de 1% de probabilidade de que a estimação esteja neste rango. Então, se dividiu este rango de 83 e 265 em 16 bandas e contamos para cada uma das 17.000 iterações em que rango cada iteração entrou. Então, podemos perceber que acá, este rango entre 168 e 180 dias é o rango onde mais iterações foram generadas. De hecho, 780 iterações entraram nesse rango. Então, dividimos isso em 16 bandas, contamos a quantidade de resultados em cada banda e para cada quantidade dividimos por el total. Então, por exemplo, neste rango 216 e 229, encontramos 210 iterações dentro desse rango, que representa 4% deste total de 17.000 iterações. Ok? 4%? Bom, deveria, não estou validando acá esses números. E cada banda tem, então, um porcentaje de los resultados generados, de maneira que a suma de todos os porcentajes é 100%, ok? E agora vamos fazer uma suma de los porcentajes por cada rango. Ou seja, se, por exemplo, a gente de negócio me pergunta qual é a probabilidade de que o projeto seja executado com 200 dias. 200 dias é algo que está entre 192 e 204. Ou seja, está dentro desse rango. A probabilidade de que isto passe é a suma de los porcentajes
de todos os rangos, de todas as bandas inferiores. Ou seja, é mais, acá a suma é, eu tenho esta coluna acá já com essa suma, então, um projeto estimado com 200 dias tem mais de 80% de probabilidade de isto estar certo. Se a gente de negócio crê que 80% é pouco, podemos trabalhar com outra probabilidade. Então, em lugar de estimar com 200 horas, podemos dizer à gente de negócio, então, vamos estimar com algo com mais de 200, por exemplo, 210, 215. E nesse caso, estamos trabalhando com uma probabilidade de mais de 90% de que isto esteja correto. Então, esta tabla acá pode ser apresentada de maneira gráfica, acá, em uma distribuição que chamamos de curva S. Ou seja, no gráfico, apresentamos um histograma com a quantidade de ocorrências de iterações em cada rango. Ok? E a curva é a suma acumulada das frequências de iterações em cada rango, é algo que termina com os 100%. Então, se a gente de negócio nos pergunta sobre um determinado valor, qual é a probabilidade de se executar o projeto com 100 dias? Estamos trabalhando acá. Ou seja, a probabilidade muito baixa. Se a gente de negócio crê que a oportunidade só existe se trabalhamos com 100 dias, então necessitamos evaluar que condições do projeto podem ser cambiadas para que a probabilidade de trabalhar com 100 dias seja mais grande, porque com as condições atuais é muito pouco provável que o projeto seja executado com 100 dias. Ou seja, é uma expectativa irreal e a estimação está mostrando isto para a gente de negócio. Então, vamos evaluar, diminuir o alcance, diminuir a qualidade, contratar, talvez, gente mais competente para o equipo, ou contratar ferramentas mais produtivas, ou seja, cambiar as condições para que a estimação possa mostrar que agora com 100 dias temos 75% de probabilidade de terminar o projeto neste prazo. Essa é a ideia. Então, esta simulação de Monte Carlo nos permite não só mostrar uma estimação. Então, aqui vemos que um valor mais provável seria este de entre 168 e 180, né? Esse é o valor mais frequente. Ou seja, seria aquela estimação mais provável. E também podemos dizer qual é a probabilidade do projeto não ser subestimado. Ou seja, se trabalho com esta meta de 180, existe uma probabilidade de quase 60% de que isto não esteja subestimado, que o projeto não passe de 180. Agora, a decisão de que probabilidade a gente de negócio está mais cómoda varia muito de organização a organização. Há organizações com mais hambre de risco, então podem trabalhar com metas mais agressivas, e há organizações mais conservadoras neste aspecto. Nós, no papel de estimação, não é nosso papel evaluar se a gente de negócio deve tomar ou não decisões agressivas. Nosso papel é mostrar que tão provável ou que tão factível é
esta decisión que se intenta tomar. Esta es la idea, ¿ok? Bueno, no quiero también extender mucho con el tiempo. Entonces, solo para cerrar, son cosas que yo ya expliqué en la planilla. Entonces, la simulación de Monte Carlo es una herramienta interesante para trabajar en las estimaciones de proyectos, porque la idea de trabajar una estimación con un valor puntual, único, es una equivocación, porque pasa una idea de certeza cuando una estimación en realidad es incertidumbre. Entonces, yo tengo que mostrar el resultado de una estimación, no solo con un valor puntual, sino también con la probabilidad associada ou o grado de incertidumbre associado a esta estimação. Com a simulação de Monte Carlo, conseguimos mostrar os resultados de maneira gráfica, de maneira que a gente de negócio consiga compreender melhor nosso trabalho de estimação. Ou seja, é uma ferramenta amigável em termos de comunicação. Ok? E como a simulação genera iterações, milhas de iterações, a vezes estamos interessados em analisar um resultado específico. Por exemplo, déjame ver acá esta iteração que generou um resultado de 200 dias. Déjame ver que valores para cada atividade foram generados para que eu possa, às vezes, compreender ou buscar pensar melhor sobre tanto a estimação como o projeto. Ou seja, é algo que ajuda em la elaboração de cenários para uma toma de decisão melhor informada. Ok? Então, podemos passar às perguntas. Queria, antes de responder às perguntas, comentar que nós outros, em fato, trabalhamos com serviços de consultoria em estimação. A simulação de Monte Carlo é uma das ferramentas que aplicamos em nossos serviços. Agora, há outras ferramentas também que podem ser aplicadas. Podemos ajudar tanto a melhorar o modelo de estimação de uma organização, como também a fazer diretamente as estimações de projetos, se alguém quer que isso seja feito por alguém experto nesse tema. Okay? Este assunto de estimação de Monte Carlo é um tema que abordamos dentro de um curso nosso que está disponível no formato de ensino à distância, que é este curso Estimações de Software, reduzindo a incertidumbre de prazo e custo de projetos. É um dos temas que abordamos, mas no curso abordamos as estimações, o tema estimação de maneira mais ampla. Ok? Então, vou abrir acá um formulário e vou pedir-lhes, por favor, que llenem o formulário de avaliação do evento para termos uma retroalimentação de lo que pode ser melhorado, de lo que pode sugerências para um próximo tema a ser abordado, ou qualquer outra coisa que vocês queiram comentar, ok? Então, vou deixar o formulário aberto, pedir-lhes, por favor, que llenem o formulário e vamos às perguntas, ok? Fabian pergunta, creio que é a primeira pergunta, como se aplica a projetos ágiles onde a estimação se realiza por sprint de trabalho? Me refiro ao momento onde menciono as 1100 horas. Fabian, de hecho, não tem muito sentido utilizar a simulação de Monte Carlo para estimar uma sprint,
porque estamos falando de um alcance pequeno. Agora, se estamos em um contexto ágil, vamos falar de um modelo de desenvolvimento basado em Scrum, o desenvolvimento não é basado solo em sprints. Então, antes de executar uma sprint, definimos um backlog de produto e, basado nesse backlog de produto, definimos uma release. E, basado nessa release, vamos estimar quantos sprints são necessários para entregar este produto. Então, acá estamos falando de uma macroestimação. É onde a simulação de Monte Carlo é mais útil. Estimar cada sprint individualmente é um caso de microestimação. Não necessitamos de tantas ferramentas elaboradas para microestimações. Agora, para as macroestimações, sim. Então, a gente de negócio, antes de concordar com a execução do projeto, que tomará 6 sprints, por exemplo, quer ter esta informação. Que tanto me custará este projeto? É factível entregar este projeto em uma determinada meta de prazo ou não? Então, discutir esses cenários com a gente de negócio é onde a simulação de Monte Carlo pode agregar, pode facilitar o processo de estimação. Para sprints, não vejo muita utilidade, ok? Para estimar sprints. Maurício pergunta, é recomendável fazer a análise de Monte Carlo solo sobre a ruta crítica do projeto? Não, Maurício. De hecho, as simulações serão sobre todos os caminhos, exatamente para mostrar a probabilidade de cada caminho, de cada cenário. Então, a simulação de Monte Carlo irá te mostrar qual é a probabilidade do projeto ser executado dentro do prazo da ruta crítica. É uma probabilidade alta, baixa, que poderá ser para aumentar a probabilidade do projeto nesse caso. Ou seja, irá mostrar informação para que se possa tomar decisões sobre tanto a planificação do projeto como a execução. Outra pergunta de Fabian, este exemplo só mostra um grupo de atividade para um projeto, não todo o projeto. É correto o que penso? E Fabian, eu creio que sua pergunta era sobre um determinado slide. Não sei que diapositiva eu estava quando hiciste a pergunta. E no exemplo, eu estava utilizando um caso de um projeto com 8 atividades. Em realidade, vamos a ter muito mais atividades em um projeto. Só que não queria, por exemplo, se apresento um caso real, isso não cabe em diapositiva. Podem ser docenas de atividades. Então, eu hice uma simplificação. Pero, o exemplo com 8 atividades, ou com 80 atividades, ou 800 atividades, a simulação de Monte Carlo irá funcionar da mesma maneira, ok? Daniel pergunta, para a generação de los números aleatórios, que tipo de distribuição tem? É uma distribuição normal, ou é uniforme ou normal? É uma boa pergunta, Daniel. Isso é algo que não foi abordado. De hecho, para utilizar a simulação de Monte Carlo, dependendo do caso que estou tentando aplicar, é importante
ou é correto informar-se sobre qual é o tipo de distribuição de valores sobre as variáveis que estou tentando estimar esses valores. Então, em la estatística, vamos ver que uma muestra de valores tem vários tipos de distribuição. E no caso que eu estava mostrando, aunque não tenha sido comentado, eu estava utilizando uma distribuição normal. Agora, isso não significa que a simulação de Monte Carlo tenha que trabalhar ou só funcione com uma distribuição normal de uma muestra. Pode trabalhar com outros tipos de distribuição, ok? Agora, é importante que quem irá aplique a simulação sepa evaluar se a distribuição das variáveis que se estão utilizando no modelo estão em que tipo de distribuição, ok? Porque eu não entrei não entrei nesta explicação para não tomar mais tempo e não complicar, ok? Agora, seguramente, é necessário que a pessoa que irá utilizar a simulação de Monte Carlo tenha domínio sobre alguns conceitos básicos de estatística para utilizar a ferramenta da maneira correta e interpretar corretamente os resultados, ok? Pergunta de Ana, a explicação e o exemplo é utilizando o método de agilidade, pero é viável utilizar essa simulação com método de implementação de cascada? Ana, o exemplo não entrou em nenhuma parte, eu creio, se me acordo, eu não falei em nenhum momento sobre como o projeto seria desenvolvido, se com um enfoque ágil ou tradicional. Incluso, o exemplo poderia ser de um projeto que não é de desenvolvimento de software, pode ser um projeto de engenharia. Então, a ideia é que tenho um projeto, vou desglosar o trabalho do projeto em atividades, estimar cada atividade de maneira individual e, com base em las estimações de cada atividade individual, eu tenho esse rango de incertidumbre e para generar as simulações de Monte Carlo, ok? Manuel pergunta, a quantidade acumulada del 100% não deveria corresponder com 17.000 simulações em lugar de 5.000? Sim, Pedro. Sim, perdão. Sim, Manuel. Déjame solo, não sei. Ok. Eu creio que este quadro, déjame solo. De hecho, quando a planilha que eu estava mostrando limitou o quadro a 5.000 simulações. A planilha tem 17.000 simulações, pero creio que foi um problema de revisão acá. E no quadro solo considerou 5.000. Então, estás correto, Manuel. Foi uma equivocação acá na planilha. Deveria considerar todas as simulações. Pero a ideia general não cambia. Depois vai ajustar acá a planilha, pero eu creio que não cambiará muito o quadro general. Okay? Outra pergunta. Qual deveria ser o número de iterações que melhor generaria esse tipo de estimação? Pedro, lo interessante é que estamos trabalhando com uma técnica que é executada por uma computadora. Então, é rápido generar uma estimação de 1.000 ou de 10.000
iteraciones. Ahora, si quiero generar una estimación de 1 millón de iteraciones, dependiendo de la cantidad de variables, isso pode tomar mais tempo. Então, depende muito de que tanto tempo a gente quer esperar para ter um resultado. Então, no exemplo que eu estava utilizando com 8 atividades no projeto, generar 1 milhão de iterações não seria tão demorado. Só que 100.000 iterações ou 1 milhão de iterações, não, você pode depois perceber que não impacta de maneira significativa o resultado. A partir de uma certa quantidade de simulações, os resultados cambiam pouco. Então, dependendo do grado de incertidumbre que quero ou que me sinto cômodo para trabalhar, já não importa muito generar 100.000, 500.000 simulações. Eu hice uma simulação com 50.000 iterações e o resultado me generou uma informação que me sinto cômodo para tomar uma decisão. Generar 500.000 iterações só irá generar resultados com mais, a vezes, escassas decimais, mas isso já não é importante para mim, ok? Pedro pergunta, só seria viável se existe uma incertidumbre muito grande? Não sei se sua pergunta, Pedro, se viável acá é sobre a simulação de Monte Carlo. Vou assumir que sim. Se só seria viável a simulação de Monte Carlo se existe uma incertidumbre muito grande? Não. A simulação de Monte Carlo tem várias utilidades. Não só tem que ver com o rango de incertidumbre, também a probabilidade de que um determinado valor seja alcançado. Então, eu quero saber se é factível terminar o projeto com 5 sprints, por exemplo. Qual é a probabilidade de terminar o projeto com 5 sprints? Ou com 10.000 horas? Ou com 3 meses? Então, essa é a ideia. A gente de negócio, muitas vezes, pergunta sobre cenários e querem a resposta se isso é factível ou não, para poder tomar decisões. Outra pergunta, João Carlos, esta técnica é possível aplicá-la para a probabilidade de custo? Também. E no exemplo, eu estava utilizando plazo, mas poderia ser custo, em lugar de dias, poderia ser plata, dólares, euros, ok? Astrid pergunta, há uma quantidade mínima de iterações? Astrid, se generamos, por exemplo, no slide, eu havia generado uma simulação com 100 iterações, que é pouco. E na planilha foram 17.000. Já há uma diferença mais significativa de resultados. Agora, uma questão é parecida com o que Pedro perguntou. Como estamos trabalhando com uma ferramenta automatizada, uma planilha, uma ferramenta que o trabalho será feito por la computadora, o que vamos fazer é generar uma quantidade de simulações onde nos sentimos cómodos em esperar, pode ser alguns segundos, alguns minutos, e o resultado que se genera já tem a qualidade que estamos satisfeitos. Então, por exemplo, fazer uma simulação com 10.000 pode ser algo que tome alguns segundos, sem problema. Fazer uma simulação com 100.000 pode ser algo que tome alguns minutos. Isto pode já ser molesto para alguém. E
a persona percebe que o resultado com 10.000 já le parece suficiente. Então, lo cierto es generar una cantidad de iteraciones de decenas, me parece pouco, ok? Não tem sentido. Vou fazer uma simulação de Monte Carlo com uma docena de simulações. Não vejo muita utilidade nesse caso. Leide pergunta: a validez de los dados que nos pode arrojar a simulação de Monte Carlo depende de lo bien estimado que estén os valores optimistas e pessimistas de las atividades del projeto. Excelente. Bueno, há duas perguntas. Então, estás correcta, Leire. A simulação de Monte Carlo irá generar valores aleatórios dentro de um rango optimista e pessimista. Se houve uma equivocação em la generação de la estimação optimista ou pessimista, isto impacta no resultado da simulação de Monte Carlo. Só que, mire, estimar é um exercício de aprendizagem. Nós outros, quase sempre, temos a tendência em subestimar as coisas. Nós outros, quase sempre, somos optimistas e olvidamos os obstáculos no caminho, ok? E por isso pensar em los cenários é uma maneira de evitar esse tipo de tendência. E vamos aprendendo, ao fazer várias estimações, a disciplinar melhor nossas estimações. Agora, equivocações podem passar. E a simulação de Monte Carlo também pode, em los cenários generados por la simulação de Monte Carlo, isto pode dar indicações de que houve algum problema em essas estimações optimistas e pessimistas de alguma das atividades, ok? Então, a outra parte da pergunta seria: há algumas boas práticas definidas para a definição de los valores optimistas e pessimistas? Depende de que técnicas se utilizam para chegar a esses valores. Quando trabalhamos com modelos de estimação paramétricos, alguns modelos têm embebidos dentro de seu modelo este rango de incertidumbre. Se trabalhamos com outros modelos de estimação, como estimações diretas, estimações em grupo, depende de como se executam essas sessões de estimação em grupo, as coisas podem ser dirigidas a um determinado cenário que alguém pode estar interessado. Depende de como a coisa é conduzida, ou seja, estamos utilizando uma técnica de uma maneira tendenciosa para chegar a um determinado resultado. A estimação deve ser exenta desse tipo de situação, só que trabalhamos com pessoas e sempre que se tem pessoas involucradas, esse tipo de coisa pode passar, não é um problema de um determinado método em específico, ok? Outra pergunta de Pedro: existe uma plataforma que sirva para a estimação de Monte Carlo? Pedro, há ferramentas, ou seja, se pode, eu estava mostrando uma simulação hecha com uma planilha Excel. Há ferramentas mais específicas de estadística que podem ter algumas facilidades e trabalhar de maneira mais completa. Há ferramentas como RStudio, que é muito utilizada para a ciência de dados, MATLAB,
que é uma ferramenta estatística. Tudo depende do nível de sofisticação que uno necessita para fazer suas análises. Agora, eu estava mostrando um cenário onde com uma planilha Excel já conseguimos ver resultados que podem nos ajudar a melhorar nossa estimação. Se nosso projeto vale milhões, por exemplo, tem sentido trabalhar com ferramentas mais sofisticadas. Agora, isso não se justifica para um projeto que não tem um presupuesto tão grande, ou não toma tanto tempo, não é tão crítico. Então, o nível de sofisticação de ferramentas e do modelo de estimação tem também que ver com esta importância do projeto. Ok? Você pergunta, a partir do primeiro cenário, como se generou as seguintes iterações. Eu creio que eu vou regressar acá a la planilha, depois não há mais perguntas, eu vou encerrar, ok? Só para mostrar-lhe, José. Cada iteração tem valores aleatórios. Mira, a segunda iteração, este valor para a primeira atividade, a fórmula é um valor aleatório. Em la iteração 1 é igual. Então, cada uma das iterações tem valores aleatórios. Se sempre que cambio algo acá, o Excel irá generar outros valores. Por exemplo, se guardo a planilha, mira, já se cambiou os valores porque Excel aplicou este aleatório. Se eu vou guardar de novo, mira que a iteração 1 já cambiou, a iteração 2 já cambiou. Houve uma coincidência, estão muito cercanos em termos de resultado. É uma coincidência, porque os valores são aleatórios. Se guardo de novo, já se cambiou, ok? Então, depois podemos enviar esta planilha também. A ideia é, vamos, então, ao enviar o certificado, como a Estrela comentou, de participação, vamos enviar também, por enviar esta planilha para que vocês tenham como investigar melhor, ok? E também fazer alguns exercícios. Queria invitar-les para os próximos webinars que temos programados este ano. No próximo mês, vamos apresentar sobre o modelo Scrum, explicar os fundamentos do modelo Scrum. E em dezembro, vamos abordar pruebas em processos ágiles. São dois temas interessantes, distintos. Então, distinto também do tema de hoje, que tem que ver com estimações, pero todos temas com relação a serviços que executamos acá em Fato. E quero também deixar-lhes mis dados de contato. Se vocês querem aclarar alguma dúvida, podem buscar-me por Skype, acá, podem buscar-me por WhatsApp, aqui está meu número de celular, podem enviar-me um correio, um e-mail, podem também entrar em contato comigo ou conectar-me à minha rede de LinkedIn, que está aqui. Será um prazer. Todo o evento é uma oportunidade também de aprender algo e espero que tenha sido uma oportunidade interessante para todos. Agradeço a todos por la participação, por sua presença e quero desejar-les uma feliz semana e um grande abraço. Hasta luego.